tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia Magalhães, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Hortolândia e sou professora da Rede Estadual do Estado de São Paulo. E eu tô aqui para conversar com vocês sobre os instrumentos de medição, como os povos antigos faziam essas medidas e como eles ajudam no nosso dia a dia, desde das coisas mais simples que temos que fazer, como uma receita, até a coisas muito complexas, como a construção de um foguete, viajar pelo espaço e todas as outras coisas que hoje o homem é capaz de fazer com tanta tecnologia. Então, embarque nessa viagem histórica comigo sobre os instrumentos de medição e vamos conhecer um pouco mais sobre a história da humanidade. Em nossa civilização atual, os processos de medição são bastante complexos, a fim de satisfazerem as necessidades da ciência e da tecnologia. Em épocas remotas, o homem utilizou processos simples, suficientes para sua técnica primitiva. Mas quando começou a medir? Começou provavelmente quando ainda nem falava, pois poderia medir ou comparar um peixe com outro, a saber qual maior ou menor. Também seria do seu conhecimento que uma certa quantidade de alimento saciava sua fome. Obviamente, eram maneiras intuitivas de medir. A partir do momento em que o homem passou a viver em grupos e à proporção que esses aglomerados cresciam, a necessidade de medir aumentava ainda mais. As maneiras como mediam as grandezas eram bastante simples. Usavam partes do próprio corpo, como o comprimento do pé, a largura da mão, a grossura de um dedo, o palmo e a passada. Utilizavam ainda uma vara ou um bastão. Com o surgimento das primeiras civilizações, tais processos não mais satisfaziam as necessidades dos homens, pois os homens sabiam constatar as diferenças daquelas partes para cada indivíduo. As construções de casas a navios, a divisão de terras e o comércio com outros povos exigiam medidas padrões, que fossem as mesmas em qualquer lugar. Assim, o mercador de tecidos da Babilônia poderia vender sua mercadoria em Jerusalém usando uma vara padrão de tamanho aproximado ao do adotado lá. Ao longo da história da humanidade, as unidades de medidas eram criadas e adaptadas de acordo com a necessidade dos povos. Muitas dessas medidas eram realizadas baseadas em partes do próprio corpo. Por exemplo, o cúbito era uma unidade utilizada pelos egípcios há aproximadamente 4.000 anos. Ela consistia na distância entre o cotovelo até a ponta do dedo médio do faraó. O palmo era também muito utilizado pelos povos egípcios. Essa medida consistia na utilização de 4 dedos juntos e correspondia à 7ª parte do cúbito. Hoje, o palmo ainda é utilizado em medições caseiras. É medido pela distância em uma linha reta do polegar ao dedo mindinho. Os povos antigos, os egípcios, os babilônios, os assírios, os chineses, os persas e os gregos possuíam padrões diferentes de comprimento. A unidade de comprimento dos babilônios era o dedo, aproximadamente 16 milímetros. Usavam também o cúbito, que equivalia a 30 dedos. O pé e a polegada foram, em geral, para esses povos, as unidades de medidas padrões. Algumas unidades ainda são utilizadas por determinados países até os dias atuais. A Inglaterra e os Estados Unidos utilizam a jarda como medida de comprimento. Essa medida consiste entre a distância do nariz à ponta do polegar, com o braço esticado. Nos jogos de futebol, a jarda é utilizada nos momentos em que o juiz precisa marcar a distância entre a bola e a barreira. Para isso, ele faz a medição contando em passos, que é a medida aproximada de uma jarda. No futebol americano,
As distâncias percorridas pelos atletas são registradas em jardas, que medem aproximadamente 91 centímetros. O homem também precisou pesar, ou melhor, comparar massas, pois peso e massa são duas grandezas diferentes. Sendo o primeiro uma força resultante da atração gravitacional. Massa é a quantidade de uma matéria, de um corpo, ou em termos mais físicos, é a resistência que ele oferece a uma força aplicada. Nos primeiros tempos, o homem comparava a massa de dois corpos, equilibrando-os em cada mão, até que surgiu a primeira máquina de comparação, uma vara suspensa por meio de uma corda. Os objetos eram pendurados nas suas extremidades e, se houvesse equilíbrio, ou seja, se a vara ficasse na horizontal, eles possuíam a mesma massa. Atualmente, as unidades de medida utilizadas e padronizadas pelo Sistema Internacional de Medidas são o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Dessas aí que eu falei, a que usamos como referencial é o metro. Enquanto o Brasil utiliza como medida de comprimento padrão o metro, os Estados Unidos utilizam a milha. Temos que uma milha corresponde a aproximadamente 1.609 metros. A polegada é uma unidade de comprimento utilizada no Brasil em casos isolados, mas é muito usada em países como a Inglaterra e sua medição possui a relação com um centímetro, de forma que uma polegada corresponde a aproximadamente 2,54 centímetros. Na aviação, verificamos uma unidade usada na determinação da altura, o pé. Quando um avião precisa informar a sua altura, ele utiliza essa unidade, comunicando aos passageiros e informando a torre de comando que a sua altitude correta. Atenção, senhores passageiros, estamos a 10.000 pés de altitude. Atualmente, temos instrumentos capazes de medir tudo: o tempo, o relógio, o nível de ruídos, as distâncias, a altura, o peso, a massa, as correntes elétricas, a temperatura, a capacidade. Quantos copos de requeijão, por exemplo, cabem em uma jarra de 1 litro? Você sabe? Que tal fazer essa experiência e me contar aí nos comentários? Essa foi a nossa aula de hoje sobre medidas de comprimento. Como o homem ao longo da história conseguiu medir as coisas e chegamos até hoje nessas medidas padronizadas. Em casa, quais medições você faz? Você faz para medir a porta? Você usa que instrumentos de medição? Se você fosse medir, por exemplo, o tampo de uma mesa, que instrumentos de medição você poderia usar aí na sua casa? Topa fazer essa experiência? Depois você registra aqui nos comentários para eu saber como você realiza as medições na sua casa. Nós podemos usar vários instrumentos de medições. A régua, que é o que temos mais comum na sala de aula para medir, e ela é dividida em centímetros. Nós podemos usar uma fita métrica, que é como as costureiras fazem as medições para costurar as roupas na medida certinha do nosso corpo. Nós temos também o termômetro, que é quando usamos para medir a nossa temperatura, para saber se estamos ou não com febre. Temos também a trena, que é como provavelmente o papai ou algum adulto da sua casa mede o tamanho da parede, o tamanho da janela, para saber a quantidade de material que ele deve comprar. Então nós podemos fazer várias medições e eu convido você que está aí me assistindo a fazer essas medições na sua casa. E depois me conta, porque eu quero saber de que jeito que você mediu essas coisas que eu falei aqui, por exemplo. Um beijo grande para vocês, espero de verdade que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E aí, aprendemos como os povos antigos faziam as medições? Eles usavam que tipo de parte mesmo? Eles usavam partes do corpo, o pé,
o passo, o tamanho do braço, né? A distância entre o nariz e a ponta do dedo médio do faraó, lembra? E são essas as medições que está lá no EMAI para a gente fazer. Então eu convido vocês a fazer a atividade do EMAI, depois contar aqui para mim como é que foi essa experiência de medir as coisas na sua casa. Um beijo para vocês, coração, e até o próximo vídeo. Tchau! Olá, crianças! Hoje vamos aprender os números até 20. Vamos lá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora, vamos brincar? A professora irá falar um número e vocês me digam onde ele está. Número 0. Onde está o 0? Zero. Agora, me diga, onde está o número 10? Dez. E o número 8, onde está? Oito. E o número 20? Vinte. Onde está o número 3? Três. E o número 15? Espero que vocês tenham acertado muitos números. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Pro Marcela e hoje na nossa aula de matemática o tema é sobre medidas, medidas padrão. A gente vai falar de medidas de comprimento, medidas de massa, medidas de temperatura e capacidade. Ô louco, Pro, não sei nada disso. Calma que você já vai saber. Mas antes da gente chegar nisso, eu preciso contar uma historinha bem pequenininha para vocês. Porque há muito tempo atrás, quando essas unidades de medida não existiam, as coisas eram muito loucas, gente, mas muito loucas mesmo. Imagina só, um rei
queria comprar um barco, um navio para fazer aquelas grandes navegações, aquelas grandes expedições para saírem por aí. Os vikings, por exemplo. Quem aí já viu alguma coisa sobre vikings? A respeito de vikings, como era? Eles eram desbravadores e faziam barcos e saíam por aí dominando povos e descobrindo coisas. Só que eles não tinham padronagem de medida. Naquela época, quando se comprava um barco, a medida era pelos pés. Até hoje se fala isso, vou comprar um veleiro de 33 pés. Mas esse pé hoje foi padronizado e tem uma medida certa. Eu vou colocar aí do lado para vocês saberem qual. Mas não era bem assim antigamente. Dependia do pé da pessoa. Imagina, eu que calço 34, o meu barco vai ter muito mais pés do que alguém que calça 44, certo? Tem uma diferença aí bem grande de quem calça 34 para quem calça 44. Como o espaço do pé que calça 44 é maior, vai dar um número menor de pés e vai parecer que aquela embarcação é menor do que a outra, quando na realidade elas são do mesmo tamanho. 34, quem calça 34 que tem um pezinho menor, vai usar muito mais pés para poder medir o mesmo tamanho. Então essa padronagem não fazia o menor sentido, porque eram vendidas e comercializadas e trocadas coisas de tamanhos diferentes, porque se usava padrões diferentes. Outra coisa que se usava também eram as polegadas. Essa parte do dedo aqui era usada para medir. Até hoje vocês compram televisões aí, passa propaganda na televisão vendendo uma TV de 49 polegadas, de 59 polegadas. A polegada hoje também tem um padrão, mas antigamente servia a polegada de cada um. Eu tenho a minha mão pequenininha, minha mão é pequenininha. Dá para comparar com a polegada de um homem bem grandão? Não dá. As minhas polegadas eu vou precisar de muito mais vezes para colocar o dedo aqui, ó, para poder fazer as medidas, ó. 1 polegada, 2 polegadas, aí passa para cá 3 e assim vai, contando as polegadas para saber quanto mede essa tela. Ops, fica aí, tela. Tá certo? Então foram por isso que essas medidas foram criadas, tá? Para que a gente tenha um padrão para falar a mesma língua. É igual idiomas diferentes que todo mundo fala e às vezes ninguém se entende. Mas para as unidades de medida, a matemática gosta de trabalhar com exatidão. Então, para trabalhar com exatidão, a gente precisa dessa padronização das medidas, tá certo? Então, já falamos como é que os povos antigos faziam para medir comprimentos, né? Usava parte do corpo, usava o braço, usava o antebraço, usava a mão, pés, né? Mas isso não tinha um padrão correto. Então, quais são as medidas mais usadas hoje em dia? A gente tem o metro. O metro é uma medida que equivale a 100 centímetros. E 100 centímetros, né? 1 centímetro tem o quê? 10 milímetros e por aí vai, tá certo? Para fazer a medida do metro, a gente pode usar a fita métrica, a trena e outras unidades. A gente também tem, para medir a massa, que é o peso das coisas, para saber quantos quilos, quantos gramas, a gente usa a balança, né? Pode usar aquela balança para subir em cima, tem aquela balança de alimentos também, para pesar os alimentos quando compra no mercado, não é verdade? Tem também a medida de temperatura. A medida de temperatura para a gente saber quantos graus está fazendo lá fora hoje, ou para saber se a gente está com febre, né? A gente usa o termômetro, muito bem. E tem o tipo de termômetro humano para saber a nossa temperatura e tem o termômetro de ambiente. Para saber a capacidade é a medida dos líquidos, pessoal. Medida de capacidade é a medida dos líquidos. Para saber essa medida, geralmente a gente usa o litro, o mililitro. Quem faz bolo em casa e precisa usar 150 ml de leite, usa esse tipo de copo de medida para saber a quantidade correta. Senão a receita também dá errado, né? Pode dar errado se a gente usar a medida errada das coisas. Tá certo? Já falamos então da temperatura, da capacidade, da massa e do comprimento. São as 4 principais medidas. Atenção a essa última do comprimento, vou dar uma dica de português para vocês.
A medida é comprimento com o, não é cumprimento com u. Cumprimento com u é quando você vai cumprimentar uma pessoa. Quando você vai cumprimentar uma pessoa, oi, tudo bem? Aperto de mão, 2 beijinhos, que a gente nem pode mais fazer mais isso por conta do coronavírus, né? Mas cumprimento de falar com as pessoas é com u. E cumprimento de medida é com o. Fica a dica então.